Muito bem. Na noite de ontem, chegou ao fim a CPI da Covid no Senado. Nós noticiamos ali em cima do lance para você que acompanha o antagonista, a votação na Comissão Parlamentar de Inquérito do relatório final do relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Para surpresa de ninguém, o relatório foi aprovado com uma votação de 7 votos favoráveis e 4 votos contrários. O relatório de Renan Calheiros sugere o indiciamento de 80 pessoas, na verdade, 78 pessoas de 2 empresas, num total de 80 pedidos de indiciamentos. E hoje, a cúpula da CPI ali, principalmente os senadores do chamado G7, que formaram aquele grupo de senadores da oposição e independentes durante esses 6 longos meses de trabalho na CPI, hoje eles foram entregar o resultado de todo esse trabalho para os órgãos competentes. Estiveram, por exemplo, com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na sede da PGR aqui em Brasília. Em seguida, eles foram até o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. A CPI acabou, mas os senadores, com aquela velha história de tentar fazer com que a CPI não acabe em pizza, esse clichêzão de Brasília, sempre que surge uma CPI por aqui, eles foram, então, agora estão com o intuito de transformar a CPI numa frente parlamentar. Eles querem acompanhar de perto o que vai acontecer com o resultado do trabalho deles. E eles disseram isso hoje em entrevista a jornalistas, já em frente ali à PGR, ao Supremo Tribunal Federal. A gente pode assistir agora a um trecho da declaração do vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, sobre esse assunto. Freitas. O senador Omar, inclusive, não esteve agora conosco, porque estava em um encontro com o senador Rodrigo Pacheco e iria solicitar da Sua Excelência, do presidente Rodrigo Pacheco, que pautasse para hoje a apreciação da resolução que cria o Observatório da Pandemia. A frente parlamentar, de início, é do Senado. A frente parlamentar é do Senado. E será aberta à participação da sociedade. É porque a frente parlamentar é uma consequência da CPI. Ou melhor, é uma consequência do campo majoritário que deu estabilidade à direção da CPI. É continuar o serviço. Por isso que a ideia não é nem frente parlamentar. Nós utilizamos o mecanismo de frente parlamentar porque é o que é previsto no regimento. A ideia é um observatório. Suprapartidário. É um observatório suprapartidário com a participação, inclusive, da sociedade, que acompanhe as consequências do relatório. Inclusive, uma frente observatório com a mesma estrutura da CPI. O presidente continuará sendo Omar, o relator da frente continuará sendo Renan, né? Estaremos humildemente na condição de vice-presidente, o que podemos, aí pode ser objeto de uma discussão nossa, adensar é que, como frentes tem possibilidade de vice-presidências, constituir vice-presidências para repartir essas responsabilidades que fizemos. Mas isso, assim, um julgamento meu, ainda vai ser objeto do debate com os demais colegas. Muito bem, essa é a expectativa da cúpula da CPI, não deixar o assunto morrer e continuar fiscalizando, continuar acompanhando aí os desdobramentos de tudo que foi feito ao longo da Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente vai continuar falando sobre esse assunto agora com o Mário Sabino, que já está conectado conosco e que vai nos enriquecer o programa com os seus comentários. Mário Sabino. Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Mário Sabino. Boa noite, Boa noite, Diego. Mário. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite a você, boa noite a todo mundo. Mário, olha, a CPI da Covid acabou ontem, hoje o pessoal está aí nesse day after dizendo que vai continuar acompanhando, vão transformar a CPI numa frente parlamentar, estiveram com Augusto Aras. O Aras, segundo os senadores, se comprometeu a investigar todos os indiciados pela CPI com foro privilegiado, e o próprio Procurador-Geral da República, logo após essa reunião, foi ao Twitter
falar em avançar nas investigações. Você consegue pôr na tela, por gentileza, Freitas? Só para a gente ver exatamente o que o Augusto Aras escreveu no Twitter assim que acabou essa reunião com os senadores da cúpula ali, do chamado G7 da CPI. Essa segunda nota aí, Freitas, isso. Após receber relatório da CPI, Aras fala em avançar nas investigações. Só para a gente dizer exatamente o que o Procurador-Geral da República escreveu, pode baixar um pouquinho, vamos direto lá. Esta CPI já produziu resultados, temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas e muitas investigações em andamento. E agora, com essas novas informações, poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores. Mário, você acredita no procurador? Não acredito. Bom, olha, o que vai acontecer é que eles vão... Quantos são os indiciados, Diego? São 78 pessoas e 2 empresas. Não, 78, 80 indiciados. Ele vai pegar, ele vai começar a investigar, né, os peixes menores para mostrar que está trabalhando, vai fazer ali um auê ou outro com quem ele escolher, que for mais conveniente, mas o peixe grande ele não vai pegar, não. Não é da conveniência. E essa frente parlamentar aí é só uma maneira de manter a guilhotina sobre o pescoço do Bolsonaro. De um certo ponto de vista, é bom, né? Porque, embora o sujeito não pare de falar besteira, como essa aí da semana passada, né, esse absurdo aí, associando vacina à AIDS, mas pelo menos, enfim, tenta pôr um pouco de ordem, né, nesse caos. Agora, é a vitrine também, né, Diego? A gente não quer sair da vitrine. A vitrine da CPI da Covid foi muito boa, eles querem manter essa vitrine, afinal de contas, vamos entrar em ano eleitoral, né? Então, quanto mais eles se mantiverem expostos, né, numa causa nobre, né, melhor. Então, eu não tenho muita ilusão, não. Eu acho que o Augusto Aras, assim, ele vai sofrer pressão, mas vai dar um jeito aí de investigar só peixe pequeno, de fazer umas ações meio fogos de artifício, né? Mas o presidente da República esquece, não tem a menor chance do Aras agir ativamente contra o Jair Bolsonaro. Não vejo essa possibilidade, a menos que estejam acontecendo coisas que nós não estejamos vendo, né? Mas até onde vai a minha vista, não acredito. Você acredita? Acho muito pouco provável, Mário. Você Lembrando... está mais perto aí, né? Não sei. Hã? Não. Zero de chance, mas vamos lá. O Augusto Aras foi reconduzido recentemente, né, à Procuradoria-Geral da República, e o nome dele, vale lembrar, está sempre na bolsa de apostas aí, quando surge vaga no Supremo, inclusive para essa vaga do próprio André Mendonça, que está lá sendo cozinhada pelo Davi Alcolumbre na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mário, 6 meses atrás, quando a CPI começou... Agora, só uma coisa, isso é uma alavanca boa, né, para o Aras. Né? É uma alavanca boa para ir para o Supremo, né? Agora, tem sempre uma lindora, como a gente já disse aqui, para substituir o Aras, né? Então, pode ter um jogo aí, né? Eu vou ser obrigado a investigar, né? A pressão tá grande. Me põe lá no Supremo, né? Me deixa fora disso. Tem a lindora aí que pode quebrar um galho. Sempre em busca da pacificação, essa palavrinha mágica. Mário. São só Mário, conjecturas, hein? São conjecturas, eu não tenho informação nenhuma sobre isso, obviamente. Claro. 6 meses atrás, quando começou a CPI, havia ali, se me permite, 2 grandes expectativas. Uma de que a CPI pudesse fragilizar Bolsonaro a ponto de o impeachment
finalmente ser aberto na Câmara. 2, de surgir um grande escândalo, principalmente ali quando começou a mexer com as coisas das vacinas, Covaxin, a turma do Dominguete. Ficou ali também uma sensação aqui em Brasília de alguns dias de que alguma grande história poderia ser. Surgiram grandes histórias, né? Você mesmo costuma dizer muito que estamos todos anestesiados, não dá para relativizar nada do que foi mostrado na CPI. Mas não se chegou, pelo menos, a um batom na cueca, permita o clichê. Diego, eu entendo, assim, na parte de prevaricação, de roubalheira e tal, de fato, não há provas. O tal do Luiz Miranda calou a boca, né? Ficou aquela história daquela gravação que você estava, enfim, você conversou com o Luiz Miranda, né? Ele deu a entender que tinha uma gravação, mas, enfim, envolvendo ali o episódio da vacina, né? Se não me engano é Covaxin, né? Não é isso? Covaxin. Agora, como assim? Quer dizer, não há nada grande. Você tem um presidente da República que sabotou constantemente o combate à pandemia. Um presidente da República que ainda, com todas as acusações que a CPI da Covid faz a ele, vai para uma live e diz essa barbaridade. Qualquer país do mundo, minimamente civilizado, pega esse sujeito e chuta do poder, né? A rigor, e isso eu venho comentando com você e com o Cláudio, a rigor, essa CPI da Covid nem precisava existir, porque as provas da desídia, da sociopatia, né, da sabotagem estão evidentes nas falas do Bolsonaro, nas falas do Pazuello, nos vídeos, nos documentos. Então, assim, é que realmente a gente já não acha mais nada suficientemente absurdo no Brasil. Isso é um problema sério, porque é um problema que transcende o Bolsonaro, né? Talvez nós nunca tenhamos nos indignado de verdade, sabe? Essa é a conclusão que eu tenho, não se trata nem de anestesia, eu acho que talvez a gente nunca tenha se indignado, a nossa indignação seja muito seletiva, né? Então, a CPI da Covid serviu, isso a gente já reconheceu aqui, para, por exemplo, acelerar a vacinação. Eu acho que se não tivesse a CPI da Covid, a vacinação estaria mais atrasada, né? Eu acho que deu ali um boost, né? Mas é isso. Agora, as consequências disso, políticas, já deviam ter ocorrido. Você veja, não entregaram, né, o relatório, não foram conversar com o Arthur Lira, né? Pois é, então, agora me conta, era automático, né? Você entrega uma cópia do relatório para o Procurador-Geral da República, como de praxe, independentemente do Procurador-Geral da República ser o Augusto Aras, e o outro você pega esse relatório e encaminha ao presidente da Câmara com um pedido de impeachment, porque é isso que tinha que acontecer. Agora, não é do interesse político, nem do centrão, nem da esquerda, né? Impedir o presidente, tirá-lo do poder. Querem vê-lo nessa situação, porque é muito conveniente do ponto de vista financeiro para o centrão, né, continuar achacando, e é muito conveniente do ponto de vista eleitoral para o PT e adjacências, e também não só para o PT e adjacências, né, para todo mundo que acha que o Bolsonaro é o candidato ideal a ser enfrentado em 2022. Então, a gente está deixando de lado o que deve ser feito, deveria ser feito, né, de correto, né, porque um sujeito desse não pode, atenção, ele não pode continuar na presidência, ele não poderia continuar na presidência da República. Depois de 600 mil mortes, boa parte delas causada por falta de oxigênio, por sabotagem de distanciamento social, por todo esse atraso na compra de vacinas, né? E esse discurso criminoso, né, de você associar vacina à AIDS, enfim, esse cara era para estar fora. Eu não sei mais nem o que dizer aqui. Olha, você que está nos ouvindo e nos vendo, desculpe a repetição, mas é que eu não compreendo, você entende? Eu não consigo entender como é que o Jair Bolsonaro pode, quer dizer, consigo entender desde que leve em conta a cabeça de quem não quer tirá-lo, né? Quer dizer, quando você parte desses pressupostos malucos, mas do ponto de vista da moralidade, né,
da moralidade, da decência, do mínimo, esse cara não pode continuar, não poderia continuar na presidência da República. E, no entanto, vai continuar. Então, Era essa análise da CPI que eu ia te pedir, você se antecipou, Mário, mas era justamente isso que eu ia dizendo. No início da CPI havia uma expectativa de resultado prático do ponto de vista político, que poderia resultar no impeachment. E ontem, conversando com os senadores da CPI, fazendo já essa avaliação do fim dos trabalhos, eu ouvi deles, e a gente publicou nessa nota que a gente noticiou o resultado da votação do relatório final do Renan Calheiros, isso. A avaliação deles é de que serviu a CPI, serviu para isso aí que você trouxe, para a faca no pescoço do Bolsonaro, para acelerar a vacinação, serviu para desmantelar o gabinete paralelo, serviu para, querendo ou não, arrefecer um pouco o discurso pró-cloroquina dentro do Ministério da Saúde, serviu para ver o Bolsonaro de máscara, pelo menos em alguns eventos no Palácio Planalto, coisa que era impensável antes da CPI. Enfim, a avaliação que eles fizeram é de que, mesmo sem o impeachment, que concordo com você, obviamente, deveria ser algo óbvio diante de tudo que foi revelado na CPI, para eles valeu a pena, para eles valeu. No fundo é uma CPI cloroquina, né? Quer dizer, é uma CPI cloroquina, não serviu e não servirá para curar o mal, né? Não tem efeito, quer dizer, o efeito, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem o efeito que deveria ter, né? A CPI da Covid é para descobrir e apontar crimes, eles apontaram crimes de responsabilidade. Ora, se um presidente da República comete crimes de responsabilidade, certo? Seria automático, veja, acusado por uma CPI, de senadores da República, que ficaram meses debruçados sobre isso. Concluíram que houve crime de responsabilidade. Se houve a conclusão de que o presidente da República cometeu crimes de responsabilidade no exercício do cargo, deveria ser automática a abertura do processo de impeachment. Você percebe? Então, como assim? Então, como é que o presidente da Câmara pode ignorar uma conclusão dessa? Então, assim, vamos montar agora uma frente parlamentar para acompanhar. Pessoal, vamos brincar com... Não subestimem a nossa inteligência. O que deveria acontecer era isso, quer dizer, encaminha para o presidente da Câmara, que não tem que analisar nada. Veja, uma comissão parlamentar de inquérito do Senado. Olha, apontou crime de responsabilidade. Não é um pedido de um grupo de senadores da oposição que entrou lá, não é um grupo da sociedade civil que não sei o quê. Não estou aqui, evidentemente, desautorizando esses grupos, mas é uma comissão parlamentar de inquérito oficial. Oficialmente, ele está sendo acusado de ter cometido crimes de responsabilidade. O mínimo que deveria acontecer é que a Câmara abrisse um processo de impeachment para investigar e afastasse ele do cargo para investigar o efetivo cometimento de crimes de responsabilidade da parte do Jair Bolsonaro, que, atenção, foram cometidos, que eu volto a dizer, está claro, está cristalino. O sujeito se comportou de maneira criminosa. Entende? Não há mais o que discutir. E, no entanto, não. Nem levaram. Porque sabe como é, né? O Arthur Lira, então... Mas também é porque não tem a tal da vontade política de derrubar o Bolsonaro, dessa comissão que pode se transformar em frente parlamentar. Ninguém quer derrubar o Bolsonaro. Mantém o Bolsonaro lá. O Bolsonaro, ele ganhou, assim, inimputabilidade. Ele é inimputável. Ele pode falar o que ele quiser. Ele está obviamente, foi refreado, né? Inclusive pelo Michel Temer, né? Que mostrou a ele que ele e os filhos, principalmente os filhos, poderiam pagar caro, né? Pelas manifestações contra a democracia, o Supremo, etc. E agora ele se permite ainda dizer absurdos, quer dizer, não ataca mais o Supremo, mas se permite dizer absurdos, né, em relação a vacinas. Porque é isso, é inimputável. Se tudo que ele já disse não é motivo para tirá-lo, por que ele não pode continuar dizendo?
né? Vale lembrar a expressão que eu escutei certa vez aqui de um deputado do Centrão, a gente já noticiou algumas vezes no Antagonista, Bolsonaro virou café com leite, Mário. Café com leite. Ele fala ou deixa de falar. E isso serve, sabe o quê? Isso serve eleitoralmente para ele cultivar a base de fanáticos que ele tem, né? Então, ele não é que tenha muito cálculo, o Bolsonaro é incontrolável, né? As pessoas do seu entorno sabem disso, ele é incontrolável. Porém, há ali também algum método nessa loucura. O método é esse, é manter acesa, né, a chama desses fanáticos que o seguem. Então, lá, fala em prol de jogador de vôlei que fala besteira, contra a vacina, vai mantendo ali o clima, né? Esperando, obviamente, que a economia melhore, né? Não há sinal disso assim muito clamoroso, né? Pelo contrário, para que ele possa chegar lá distribuindo aí o dinheiro público, né? Furando o teto, etc., esperando que isso eleja, quer dizer, ele mantém a base dele com esse discurso, né? Esse discurso maluco, contra a pandemia, contra, enfim, os inimigos imaginários, né, dessa gente, né, apostando que ganhará os votos de gente que já não está muito mais nessa, né, fazendo assistencialismo caro, né, e apostando numa melhora da economia, tal, vai tentar segurar o preço de luz, de uma maneira que evidentemente não é a mais recomendável. É isso aí, esse jogo, não tem nenhuma complexidade nisso, né? Isso que é mais frustrante, né, Diego? A gente fica aqui o tempo todo às voltas com essa gente e o pensamento é muito banal, né? Exatamente, Mário. Antes da gente mudar de assunto, só registro para você que está nos acompanhando algumas reações a esse fim da CPI da Covid e ao resultado com a aprovação do relatório final do Renan Calheiros. O próprio Jair Bolsonaro disse que o relatório da CPI do Renan é uma palhaçada. O Braga Neto, hoje ministro da Defesa de Bolsonaro, um dos indiciados pelo relator, disse que o indiciamento é um grande equívoco. O Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente, afirmou que a CPI quer usar o Ministério Público de palanque eleitoral. E o Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado pelo PP, expoente do Centrão, afirmou que vai processar também, não apenas Renan Calheiros, como ele já havia anunciado, mas todo mundo que votou a favor. Os 7 senadores que votaram a favor do relatório da CPI serão processados pelo Ricardo Barros, pelo menos é essa a promessa do líder do governo na Câmara. Para finalizar o assunto da CPI, eu trago uma notícia de agora há pouco antes da gente começar o programa. A repórter Gabriela Coelho, de Antagonista aqui em Brasília, nos informou que Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União, pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda a quebra de sigilo aprovada pela CPI ontem, durante a última sessão. Nós mostramos aqui no Antagonista com detalhes no dia de ontem, em cima do lance. A CPI, antes da votação do relatório final, aprovou 2 requerimentos apresentados pelos senadores Alessandro Vieira e Randolfo Rodrigues, ainda com base naquela declaração mentirosa e nojenta de Jair Bolsonaro na última quinta-feira, na sua tradicional live, em que ele associou as vacinas contra a Covid à AIDS. Os senadores, entre outras coisas, pediram a retratação de Jair Bolsonaro, pediram que ele seja investigado no âmbito do inquérito das fake news que corre lá no Supremo Tribunal Federal, aquele que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, e, entre outras coisas, também pediram e aprovaram esse requerimento a quebra de sigilo dos dados telemáticos do presidente, das redes sociais do presidente. A AGU, claro, reagiu e já acionou o Supremo, dizendo, entre outras coisas, que é preciso resguardar a privacidade do presidente da República. Com essa notícia, eu finalizo esse bloco aqui de CPI da Covid. A gente solta a vinheta, Robson, e muda de assunto. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista.